Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos aí para a palavra do Senhor. Você tem uma Bíblia? Creio que sim, com certeza. Pega aí a sua Bíblia. Paulo, chamado para pregar aos gentios. Gentios são todos aqueles que não têm sangue israelita, ou seja, quem não são judeus, são considerados como gentios. Como nós não somos judeus, né? Então nós somos considerados como gentios. E para os gentios, Deus levantou um homem específico para trazer uma mensagem específica para nós. Uma vez entendendo isto, uma vez tendo isto como norma de fé, de conduta, de seguimento para a nossa vida, nós vamos navegar em águas tranquilas. Quando alguém não entende essa separação do apóstolo para os apóstolos, tem gente que mistura Moisés com Paulo, Paulo com Moisés, mistura, faz uma salada e fica difícil você digerir a salada. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Quero começar primeiro anunciando a quem Jesus não designou a pregar aos gentios. Mateus capítulo 10, 1 a 6. Mateus 10. Mateus capítulo de número 10. O versículo é de 1 ao 6. Paulo disse assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. 5. A estes 12 enviou-lhe Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então, isto aqui não é uma instrução de um homem, é uma instrução do próprio Cristo, de Jesus, de Deus. Ele designou 12 homens e deu instruções, falou: vocês têm que fazer isto que eu estou mandando. Você vai expulsar demônio, vai curar enfermo, vai curar tirar demônios das pessoas, expelir demônio, curar toda sorte de enfermidades, doenças, enfermidades. Então ele narra os nomes e ele dá a direção para onde a quem eles devem buscar para levar a mensagem do reino. Aí ele disse: a estes 12 enviou-lhe Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Qual foi a ordem? Não tomeis rumo aos gentios. Ou seja, nenhum pregador no Brasil deveria pregar a mensagem da circuncisão no Brasil. Nenhum pregador. Mas você sabe que a maioria das mensagens que tem no Brasil são mensagens da circuncisão, ou seja, da lei, do sacrifício, dos cerimoniais, das abluções, dos paga-preços, dos sacrifícios humanos. Então ele vai dizer: nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas
Da onde? Da casa de Israel. E ele disse o seguinte para eles: a medida em que seguirdes, e a medida em que seguirdes, pregai. Pregai o quê? Que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes. Tem que falar para esses pastores que é de graça, né? Eles cobram tanto dinheiro. De graça recebestes e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vamos orar. Ah, papai, diante de ti a minha alma engrandece ao Deus da minha vida. Deus, obrigado, Senhor, que eu estou vivo. Obrigado que minha esposa está aqui, minha filha está ali dentro, meu neto está aqui. Obrigado, meu Deus, que minha mãe está em casa. Obrigado que os meus irmãos na carne estão vivos. Obrigado, Senhor, pela minha parentela. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor me colocou no ministério e me teve como fiel, me designando para cuidar das tuas ovelhas. E eu estou aqui, Senhor, sem detença. Eu não consulto a carne nem o sangue dos homens, porque eu sei o que dizer. Eu tenho 14 cartas, 14 cartas do missionário Paulo, do apóstolo Paulo, do profeta Paulo, do homem escolhido que Deus escolheu. Então eu não preciso de ficar lendo livros de autores desconhecidos para me basear a pregação do Evangelho, porque está aqui, a tua vontade está aqui, meu Deus. Ela é viva, essa palavra é viva, essa palavra ela é eficaz, ela penetra, ela penetrou em mim, ela penetrou em nós, ela trouxe de volta a alegria de estar vivo, a alegria de se alegrar sem precisar se drogar, como eu fazia. Foram 9 anos de drogas, de álcool, de perdição na minha vida, 9 anos de dinheiro jogado fora, 9 anos de saúde desperdiçada no ralo, mas o Senhor foi lá, com mãos fortes me pegou, e o Senhor vai pegar a todos quantos o Senhor já escolheu para o seu rebanho. O Senhor tem eleitos espalhados, estão nas drogas, no álcool, no sexo ilícito, na pornografia, na prostituição, na mentira, no adultério, mas são eleitos e sabem que são eleitos. Quando chegar a palavra ao coração deles, a fé vai ser liberada, a fé vai ser manifestada e o chamado vai ser despertado. Nós oramos por isso, que aconteça logo, que esse chamado aconteça logo na vida daqueles que ainda não foram iluminados. Deus, rádios, aplicativo, Facebook e as famílias que aqui estão, Senhor, e todos quantos estiverem ouvindo, nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Jesus, que ama Jesus, que vive para Jesus, diz amém. Diz um glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão, obrigado a todos os santos cooperadores desta obra, né? Versículo 5 diz que Jesus deu instruções. Nós estamos falando sobre Paulo chamado para pregar aos gentios.
eu primeiro queria te mostrar a quem Jesus não chamou para pregar aos gentios. Irmão, não sou eu que estou inventando nada. A estes 12, você lê o nome de todos ali, a estes 12, enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Qual foi? Primeira, não tomeis rumo aos gentios. Então essa foi a primeira instrução que Jesus deu aos 12. Então, Jesus está falando com os da lei, né? No Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, para eles não perturbarem os gentios, para eles não colocarem fardo, como aconteceu aqui em Atos 15, versículo 1. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, alguém estava ensinando aos irmãos, vamos lá, se não vos circuncidardes, segundo quem? Segundo quem? De Jesus? Segundo o costume de Moisés. Então, não, olha o que eles ensinavam. Livro de Atos é antes de Mateus ou é depois de Mateus? Depois de Mateus, né? Então, quando Jesus falou ali em Mateus que não era para os discípulos buscarem os gentios, aqui não está, ninguém percebe quem é ali, quem são essas pessoas. Talvez não são os discípulos de Cristo, é alguns que receberam a palavra também, mas não entenderam. Tem gente que recebe a palavra e não entende, sai falando coisas. Nós tínhamos aqui um casal que toda pessoa que chegava aqui pela primeira vez, eles chegavam e sentavam e falavam assim: pode ficar aqui o pastor não cobra dízimo não. A mensagem que ele pregava era essa: pode ficar lá, o pastor não cobra dízimo não. Ou seja, vamos fechar as portas, né? Não se preocupe que o pastor não vai pegar de seu dinheiro. Então ele não entendia nada e já queria passar. Então eu acredito que essa turma aí que quis perturbar com o costume de Moisés, ele disse: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí você vai para a Bíblia, para o Evangelho, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9, o homem que Deus escolheu, né? O que ele disse? Porque é pela graça. Então essa palavra aqui, que é pela graça sois salvos, já derruba esse ensinamento. Não sei se vocês perceberam que essa palavra do apóstolo Paulo, ele já deu essa palavra para derrubar esse ensinamento. Porque Paulo passou um dobrado com gente que queria circuncidar pessoas, queria transformar um gentio em judeu. Hoje a igreja gentílica no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é uma igreja, por isso que eu chamo uma igreja biruta. Hoje você tem muitos birutas. Quem sabe o que é um biruta? Quem sabe o que é um biruta? Biruta, quem já viu biruta? É um boneco, aquele boneco inflável que fica assim, que fica nos postos, o vento bate, ele fica assim. Então aquele ali é um biruta. Então tem igrejas assim, estão embirutadas, tá? Por quê? Porque elas querem servir as tradições de Moisés e também querem acompanhar o Novo Testamento, a graça de Deus. Então ela se torna uma igreja biruta, uma igreja complicada, uma igreja de pessoas perturbadas, uma igreja que quer sacrificar: se eu fizer isso, Deus vai me... pastor, eu descobri, alguém chegou perto de mim e falou: pastor, eu descobri que a minha bênção não chegou, porque eu não faço assim. Irmãos, tua bênção, olha para cá para mim, irmão, por favor. Alguém que diz: eu vou fazer um sacrifício porque a minha bênção não chegou.
Paulo disse em Efésios capítulo 1, 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoados com toda a sorte. Como que eu posso dizer que eu vou fazer isto ou aquilo porque a minha bênção não chegou, se eu já sou um abençoado com toda sorte de bênção? Que minha bênção não chegou? Minha bênção já chegou há muito tempo. Muito tempo você é salvo. Você está livre do diabo, você está livre de olho grande, macumba, de feitiçaria, você está livre, você tem um anjo que te guarda, tem um anjo que é acampado, que tua bênção não chegou? Chora, vai gemendo mesmo, vai gemendo, gemendo e chora, vai. Como é que é o nome da música? Vai gemendo, chorando, gemendo, vai falar, geme e chora, para poder a bênção chegar. Irmão, isso é um engano. Eu acredito no homem que Deus escolheu para me doutrinar, para me descansar. Se ele disse que eu sou, eu sou. Diga, se ele diz que eu sou, eu sou. Eu sou. Porque aqui no livro de Gálatas 3:9, olha o que diz: de modo que os da onde? Os da fé. Tem alguém aqui que é da fé? Então vou te dar uma boa notícia: vocês serão abençoados, é isso? São abençoados com o crente Abraão. Não seremos. Então eu não tenho que me queixar que a minha bênção não chegou. Todas elas já chegaram. Eu já sou um abençoado com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção, todas. Não, pastor, não tem dinheiro. Vai trabalhar em outra coisa, vai trabalhar na cada moeda. Se você quer dinheiro, vai pegar em dinheiro dos outros direto. Então, abençoado eu já sou. Diga, abençoado eu já sou. Então, quando os homens encostaram os gentios e começaram, Atos 15:1, começaram a afrontar os gentios, dizendo: vocês querem ser salvos? Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos. Ensinavam a quem? Aos irmãos. De vez em quando aparece por aqui alguém ensinando, querendo ensinar pelos cantos assim, sabe? Ensinaram os irmãos. Ensinaram o quê? O que eles ensinaram? O que eles ensinaram? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí nós já fomos lá em Efésios 2:8, que vamos voltar lá de novo, só para derrubar essa teoria, né? Nós temos que derrubar. Paulo disse a Tito: é preciso fazê-los. Com o que nós vamos fazer eles calar? Com a palavra. Não é gritando com ele, não é invadindo a igreja dele, batendo nele, não. É com a palavra. É com a palavra. É preciso, porque pela graça sois salvos. Então, se é pela graça, então por que eu tenho que se circuncidar para ser salvo? Não, tem alguma coisa errada. Esses irmãos não estão ensinando corretamente. E não estão mesmo. Nem Pedro ensinou corretamente, que Paulo deu nele lá em Gálatas capítulo de número 2, 14. Olha o que ele disse aí. Gálatas 2:14. Quando, porém, vi que não procediam vários corretamente segundo o quê? Segundo o quê, irmãos? A verdade de quê? Da tradição de Moisés? Não. Segundo a verdade do evangelho. Disse a Pedro, Paulo disse a Pedro, o que ele disse a Pedro? Na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Irmãos, que vocês não conhecem alguns pastores como eu conheci, irmão? Esses caras são muito falsos. Eles vivem como gentios. Eu já contei aqui, eu tenho um conhecido
que ele casou com a filha de um pastor. A igreja era até perto da minha casa. Aí ele casou com essa menina, e esse pastor ele era gentil, ele era judeu, mas ele não era judeu, mas ele pregava o judaísmo, pregava só lei, parecia judeu, mas ele sozinho, vivia como gentio. Então, como é que vive como é um judeu que vive como gentio? Televisão é do diabo. Quem já ouviu essas pregações antigamente? Televisão é a caixa do Satanás. Quem tem uma, tem o diabo dentro de casa. O diabo está falando lá dentro. O diabo é o diabo. Irmão, de tantos pastores dizerem que a televisão é do diabo, que o diabo acreditou nisto e tomou conta da televisão. O diabo hoje toma conta da televisão. Vocês sabem que é verdade que eu estou falando. Só se fala mentira, é novela mentira, é filme mentira, é jornalismo mentira, tudo é mentira. Até o Fantástico, eu acreditava no Fantástico, também é mentira. Meu Deus! Então, esse pastor, ele pregava o judaísmo, mas para ele, não. Aí o que aconteceu? E o menino que casou com a filha, né, tinha acesso à casa, deixa eu contar isto. Aí ele foi, bateu na porta do sogro, e a porta estava meio aberta, né? Ele saiu entrando, aí entrou, passou pela cozinha, passou pela sala, aí tinha lá uma bate-caverna, né? Que eles têm sempre uma bate-caverna, sabe a bate-caverna? O lugar do pecado, o lugar que ninguém vê. Aí botou lá uma TVzinha lá, aquelas gordinhas antigas, né? E ele morrendo de rir. Ele falou, puxa, eu cheguei lá, meu sogro estava caído no chão, rindo com aquele barrigão. Ele é barrigudão, né? E eu falei, tá rindo de quê? Quando ele olhou a televisão. E falou, mas ele olhou para o sogro olhou para ele, agora eu vou te matar. Porque você não vai sair falar, espalhar esse segredo, eu tenho que te matar. A santa que acabou com o casamento ele se separou da filha do cara, separou, porque o cara era um demônio. E era um pastor, né? Então, para os outros, legalismo. Eles são assim, para os outros, legalismo. Não pode botar bermuda. Tinha um lá pertinho de casa, lá está lá ainda. Quantas ovelhinhas ele expulsou? Bermuda do demônio, do Satanás. Hoje os filhos dele, tudo lá desviado, lá, com bermudão. As filhas, tudo gordinha lá, com as pernas de fora. Está lá. Eu falei, meu Deus, agora não tem problema mais. Então, eles vivem como, aqui Paulo está falando para Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, Paulo falou, você é judeu, mas como que ele vive? Vive como gentil à vontade, sabe, vive à vontade, sabe? Não, irmãos, a gente pesca, está ali o Wanda ali, mas ele não sabe as conversas que eu tenho com o piloto do barco. Eu sento lá do lado dele, ele começa, pastor, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, já ouvi falar, não conheço pessoalmente. Pastor, eles vêm para cá, pastor, meu Deus do céu, os caras xingam tanto palavrão, e eles bebem, aí tem um outro grupo aí que traz umas mulheres, e não é as esposas não, sabe, é umas mulheres, ou seja, prostituta, que eles levam para dentro do barco, e ficam lá, falei, meu Deus, então eles vivem como gentios, né, à vontade, mas para os outros, brasa em cima, pancada na cabeça, pancada na cabeça, pancada na cabeça. Então, era isso que Paulo estava dizendo. Você é judeu, mas você está vivendo como gentio, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então, Atos 15, alguém estava querendo obrigar os gentios a se circuncidar. Falou, não, você não pode. Paulo falou, não, é pela graça. Efésios 2,8, é pela graça. Diga, é pela graça. É pela graça que eu sou salvo, é pela graça, não é por circuncisão, eu não sou salvo porque me batizei nas águas. Não, quem não se batizar não é salvo. Meu Deus do céu, está escrito, quem não crê é que não é salvo. Não está escrito nada de quem não se batizar. Vamos aqui, irmão, vem aqui. Mateus 16. Olha só, irmão, que coisa incrível.
16, 14 ao 18, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos seus 11, quando estava à mesa, censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Porque os discípulos, Jesus, o tempo todo que Jesus esteve com eles, falava: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, e eu vou morrer, e eu vou ressuscitar. Eu vou padecer, eu vou sofrer, e vou morrer, e vou ressuscitar. Ficava o tempo todo falando. Jesus morre, quando alguém vai avisá-los que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Aqui, ó, Jesus chamando a atenção dele, porque não deram crédito aos que o tinha visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, diga, quem crê, e for o quê? Aí eles dizem que esse batismo aqui é água. Aí você pega o capítulo 16 todinho, lê todo, você não espreme ele e não sai uma gota d'água. Mas eles dizem que Jesus está falando que é água, e eu não vejo água, eu vejo assim, ó, quem crê e for batizado. O que é então, o que é esse batizado, pastor? Primeiro o senhor me mostra, quem é que vai crer? Quem é que vai crer? Tito 1:1, olha quem vai crer. Tito 1:1, depois a gente volta para cá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? A fé de quem é? É dos eleitos de Deus. Então Deus tem um monte de eleito, está ali no meio, ali tem um monte de eleito ali, está ali, mas não sabe. Mas se forem eleitos, ao ouvir a palavra, vai despertar esta fé que é dele, que está neles. Então quando ele diz, quem crê, então quem é que vai crer? Primeiro a gente já entendemos quem vai crer. Quem vai crer? Diga, os eleitos. Por que eu criei? Por que você creu? Porque você é um eleito. Então não se preocupe. Tito 3:5-7. Tito 3:5, capítulo 3, verso 5 ao 7. Não por obras de justiça praticada por nós. Então, nada que eu venha fazer vai me salvar. Eu posso rasgar a minha veste, eu posso dar os meus bens, eu posso, morar debaixo da ponte, falar, eu quero ficar pobre, fazer voto de pobreza para me ser salvo. Não vai. Eu quero dar sopão, como a irmã saiu daqui para dar sopão, né? Para ser salva, ela não se sentia salva, ela falou, tem que ir para dar sopão para me ser salva. Não vai ser salva. Se você não é salva, você pode dar sopão a vida toda que você não vai ser salva. Então diz, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Ele fez o quê? Ele salvou. Primeiro ele fez o quê? Salvou. Mediante o quê? Pastor, olha a água aí. Acaba de ler. Regenerador e renovador de quem? Então é se lavar, quem faz? Meu Deus, se a água tivesse poder fazer alguma coisa, irmão, Jesus não precisaria padecer por nós. A água já era o suficiente para nos salvar. Não, João Batista ficava tapeando as pessoas. Eu chamo João de um tapeador. João tapeava as pessoas. E tinha pessoas que irritavam ele. Pessoas que vinham toda hora se batizar, ele chegava, ô raça de víbora. Quem já ouviu isso? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou entendendo essa palavra de João, ele falou, quem é que falou para vocês que vocês batizando, vocês vão ser salvos? Quem falou para vocês que vocês entrando nessas águas aqui, e vocês vão fugir da ira de Deus? Vocês são filhos da ira, vocês não adianta vir para cá, que vocês não são salvos não. Isso aqui não salva ninguém. Depois de mim, vai aparecer outro, que não vai batizar com isso aqui não, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem vai entender isso, irmão? Vocês entendem? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
que Ele derramou, olha a água aí, Ele derramou sobre nós, de que maneira? Eu recebi uma porção. Não recebeu uma porção, você recebeu o Espírito todo, irmão. Você não recebeu uma porção, Ele derramou sobre nós ricamente. Não, pastor, todo dia, sabe, a pombinha vem, põe uma asa, depois ela põe uma outra peninha, depois põe uma outra peninha, e vai começando a entrar em mim. Não, irmão, isso é conversa de religião. Então diz que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados, por quê? Por guardar a tradição de Moisés, né? Circuncidar. Não, essa era a briga do apóstolo Paulo. Quando Jesus levanta os discípulos, fala: vocês não vão encher a paciência dos gentios, não vão lá. Quer pregar? Vai curar os doentes, está cheio de doente por aí, vai lá, vai curar, tira demônio, tem demônio que não acaba mais por aí, vai curar demônio, vai tirar demônio, vai curar doente, mas não vai pregar para os gentios, não vai lá, não te meta com os gentios, porque eu tenho um segredo que vocês não sabem. Qual é o segredo, pastor? Calma, já vou revelar. Volte lá para Marcos, irmão. Marcos 16. Quem crê e for batizado, já viu quem é que vai crer? Os eleitos. E que batismo é esse? O lavar do Espírito. E Paulo, quando diz aos Efésios 1,13, ele diz assim: depois que ouvistes, Efésios 1,13, depois que ouvistes, em quem também vós, depois que ouvistes, não é antes, depois que ouvistes, o que tem que ouvir? Que palavra? Você acha que alguém, quando vai para uma igreja, que o pastor está dando sal grosso, enxofre, você acha que alguém que está num lugar desse, está recebendo palavra da verdade? Você acha, irmão? Não, com sinceridade. Se você acha, você deveria ficar lá perto da sua casa, deve ter uma igreja assim, você deveria ficar lá, porque se alguém acha que palavra da verdade é sal grosso, é tapete de sal, sabe, é pula-pula, não sabe, não conhece Cristo. E quem também vai, depois que ouvistes a palavra. Que palavra? Então não é qualquer palavra. Venha passar pela sombra, a sombra, venha entrar na gruta, venha pegar o óleo que veio lá do não sei da onde, venha entrar, venha tomar, venha beber, venha cheirar, venha trazer a flor. Essas coisas todas que a gente vê por aí, que a palavra da verdade está muito longe. Então, se não tem palavra da verdade, preste atenção, para você saber quem tem o Espírito. Aí você conversa com gente desses lugares aí, você vê que ela não tem o Espírito. É um bando de mentiroso, é um bando de cascateiro, é um bando de conversa fiada. Mas pastor, mas tem gente também que conhece a palavra da verdade e continua fazendo, irmãos. Aí eu já digo que é do demônio. É do demônio. Gente que ouviu a palavra e a palavra não limpou, não tem nada a ver com Deus. Ele falou: vós sois do diabo. Jesus falou: vocês são do diabo, vocês querem satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, está lá em João 8,44. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ao que acontece, irmão? Tendo nele também crido, o que acontece agora? Fostes selados com o Espírito da promessa. Então, quando ele diz lá em Marcos 16, quem crê? Os eleitos. E esse batismo? Espírito Santo. Então diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, se eu creio, o Espírito Santo vem sobre mim, ele veio sobre você, veio sobre nós, porque nós cremos, e agora nós estamos selados. O que é o selo? A marca de Deus. Você tem uma marca de Deus. Então não se preocupe, quem tem a marca de Deus não fica preocupado: a besta, olha o chip, olha o 666, sabe, os crentes todos perturbados, irmãos, um monte de crente perturbado. Eu não me perturbo com isso, irmão, não me incomodo. As pessoas, de vez em quando eu recebo umas 300, tem gente que não trabalha, só vive escutando mensagem dos outros, mandando para mim, né, eu só olho e apago, na mesma hora. Tão abençoado, dizendo: a besta, vai marcar a testa, vai marcar o braço.
Irmãos, você já é um gado marcado, você já é uma ovelha marcada, você já está marcado. Quem crê que está marcado, irmão? Eu creio que eu estou marcado, eu estou selado, estou ungido, eu estou batizado. Então não tem interdição para mim. Para que eu vou ficar me apurrinhando? E o povo tudo doente, tudo com cabeça inchada de tanto ficar pensando nisso. Marcos, olha lá. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém, olha quem não é salvo, quem não vai ser salvo. Quem porém não. Então não é quem não é batizado que não é salvo. É quem não crê. Por que não vai crer? Porque não é eleito de Deus. Quem é que vai crer? Porque nasceu com a fé de Deus, para crer em Deus. Não é por um acaso que você está aqui, que nós estamos aqui, e nós não estamos ali. Não é por acaso que eu não estou mais sentado numa rodinha de maconheiro, fumando maconha. Não é por acaso que nós não estamos, né, irmão? Cheirando cocaína. Estamos aqui servindo a Deus. Por quê? Porque temos a fé dos eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus. Então, quem crê, quem não crê, então quem é que é condenado? Quem não? Porque Deus não deu esse presente. Deus te deu, irmão? Deus te deu, irmão? Deus te deu. Você crê em Jesus? Então você é salvo. Você é salvo, diga, eu sou salvo. Se com tua boca confessares a Jesus. Vai lá, Romanos 10, 9. Olha lá. Olha aí como é a dificuldade. Se com a tua boca confessares a quem? A Jesus. Como quem? Como Senhor. E em teu coração. Olha aí, irmãos. Olha o crer. Não é só falar. Tem gente que fala bonito, repete. Tem gente que repete tanto que já ficou viciado em repetir versículo, né? Você vê um tagarela. Blá, 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 blá. Mas dentro não tem nada. Ó, se com a tua boca confessares quem? A Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você acredita que Jesus foi ressuscitado que ele está vivo? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ai, vamos dar um aplauso para ele. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Somos salvos. Então nós esgotamos aí algumas possibilidades da circuncisão, da mentira da lei, invadir o campo gentílico. Agora nós temos que sinalizar para o apóstolo dos gentios, né? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 9, Atos 9, vamos ler 10 ao 15. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Você ouve sobre Ananias aí, e você não ouve mais nada sobre esse Ananias. Acabou Ananias.
Então, cada um tem um chamado, sabe? Tem gente que vai ficar aí em evidência, vai aparecer. Tem gente que vai aparecer uma vez só, com um chamado, e vai desaparecer. Então, este foi o chamado de Ananias para aparecer, para ser registrado, né? Então, diz que, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu. Irmãos, eu queria que isso acontecesse com a gente. A gente escutar o Senhor, assim como esses homens ouviam, né? Diz que Ananias ouviu o Senhor falar e ele falou: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. O Senhor deu uma ordem: dispõe-te, vai para a rua que se chama à direita. Olha como é que o Senhor sabe de tudo, irmão. Viu? Ele sabe de tudo da nossa vida. Ele vai direcionar as coisas para nos beneficiar, irmão. Ele vai direcionar. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o quê? Ele está como? Orando. Por que ele estava orando? Por que ele estava orando? Saulo era de oração? Não, nunca foi de oração. Nunca foi de oração. Terça-feira nós vamos falar do encontro que gerou a salvação no apóstolo Paulo. Terça-feira. Então, ele diz, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo de Tarso nunca orou, nunca gostou de orar, ele gostava de perseguir quem orava. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ele impôs as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor. Isso é Deus falando com Ananias. De muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Olha a fama de Paulo. Ananias, vou usar um termo bem chulo, Ananias se borrou de medo. Percebe? Olha o que ele fala. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Se eu chegar perto dele, ele me mata. Se eu chegar perto dele, ele me prende. Se eu chegar perto dele, ele vai bater na minha cara. Ele vai me espancar, ele vai me arrebentar. Eu sei quem é esse homem. Ananias conhecia Paulo antes. Ananias tem que conhecer Paulo depois. Eu não sei que gente que diz que se converte, está assim antes, quando converte, continua a mesma coisa. É duvidoso, né? Então, o Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: o Senhor não se preocupa se o cara é brabo, olha, matador, ele anda com escolta, ele anda com fuzil, ele tem um grupo, uma gangue. Irmão, não interessa. Se o Senhor determinar, não tem gangueiro, não tem traficante, não tem miliciano, não tem brabo. Brabo é Deus, amado. Brabo é o Senhor, poderoso é Deus. Então ele diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Vai. Irmãos, você imagina o coração de Ananias. Meu Deus, mas é o Senhor que está falando, né? Se eu morrer, eu morri. Provavelmente eu vou morrer. Provavelmente eu vou apanhar muito. Já sei que eu vou apanhar, mas Deus está falando, não. Se ele está falando, ele está sabendo que eu vou apanhar. Então deixa ele. Eu vou apanhar, mas ele está sabendo que ele não vai me matar. Mas eu vou apanhar. Então na cabeça da Ananias estava louco. Que ele vai se encontrar com alguém que é perigoso. É como Deus falar para você: vai lá falar com fulano de tal lá, que está lá não sei onde ali, escoltado. Vai lá falar uma palavra que Deus escolheu essa pessoa. Vai lá. Vou não, Senhor, chama o outro ali. Chama o vizinho. E o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento. Então ele chamou, já tratou o apóstolo Paulo
de instrumento. Um instrumento sozinho, ali, ó, tem 2 instrumentos, 1, 2, 3, 4 instrumentos parados. O que vale um instrumento parado? Mas diz que é um instrumento escolhido para levar o quê? O meu nome. Deus falou para Ananias: Paulo é um escolhido meu, é um instrumento meu, eu vou tocar. Ele vai tocar a música que eu quiser, ele vai falar o que eu quiser falar, que eu mandar ele falar, ele vai falar, você vai ver, tu vai saber notícia desse homem. Perante quem? Os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então aqui começa um grande mistério na vida do apóstolo Paulo, que aí se desencadeou no capítulo 13 de Atos. Atos 13, Atos 13, é, 44 ao 47, ao 48. Diz assim: no sábado seguinte, afluía quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, está vendo como é que está se cumprindo aquilo que Deus falou para Ananias, que ele seria o que? E o que ele está sendo ali? Um instrumento. Então alguém diz que, olha, Deus me transformou, e que música você está tocando? É do Roberto Carlos? Do Sidney Magal? Então você é instrumento de quem? Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, mas posto que rejeitais, e vós mesmos vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para quem? Para os gentis. Por quê? Porque o Senhor, assim, o que ele falou para Ananias? Que ele seria um instrumento. Assim nolo determinou. A mesma determinação que ele falou com os apóstolos dele, os 12, ele determinou: você não vá para os gentis. Para Paulo ele falou, ele determinou que Paulo fosse para lá. Então, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí, Deus falando, eu te constituí para a luz dos gentios. Paulo foi constituído para iluminar os gentios. Então, se eu estou aqui como imitador de Paulo, então eu tenho que iluminar vocês. Eu não posso ofuscar vocês, eu não posso amedrontar vocês, eu não posso colocar diabo na vida da igreja. Igreja não tem diabo, irmão. Igreja não tem culto de libertação para tirar demônio da igreja. Igreja tem Espírito Santo. Prega a palavra e liberta as pessoas com a palavra. Prega o evangelho. Quando se prega o evangelho, a fé se manifesta. E quando a fé se manifesta, o que acontece? O Espírito Santo sela aquela pessoa. Uma vez selado, está selado. O Espírito Santo não visita. No Novo Testamento ele vem para morar. Nós nos tornamos casa de Deus, edifício. Paulo falou a Coríntios: vocês são um edifício de Deus, vocês são habitação de Deus, vocês são templo do Espírito Santo. Quantas vezes Paulo repete isto? Então ele vai, porque o Senhor assim determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Os gentios ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que era o apóstolo Paulo que foi chamado para pregar para eles. Eles ficaram como?
Ficaram alegres. Olha, não é as tranqueiras lá falando de circuncisão, não. Eles vão obrigar a gente. Puxa, eu estou com 30 anos, eles querem me circuncidar. Eles dizem: se eu não me circuncidar, eu não vou ser salvo. Se eu não passar para o rito dessa circuncisão, eu vou para o inferno. E vai para o inferno. Aí eles ficaram felizes quando eles entenderam quem ia ser o mestre deles. Então, e os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E o que aconteceu depois? E creram todos, olha o todos aqui, mas todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, creram todos. Todos quem? Os que haviam sido destinados para onde? Para a vida. E os outros? Não creram. Por que não creram, pastor? Ou não era o tempo deles, para mim não era destinado, né? Se numa pregação. Creram todos que haviam sido destinados, o restante que não foi, não eram salvos, não eram de Deus. Então diz, e haviam sido destinados para a vida eterna. O que mais? E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, olha os legalistas de novo aí. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, as mulheres de senadores, aquelas mulheres de senadores lá da época, de alta posição, e os principais da cidade se levantaram, olha aí, a perseguição contra quem? Contra Paulo e Barnabé, expulsando-os da onde? Do seu território. Então Paulo começou a sua maratona, mas ele foi chamado para ser um pregador aos gentios. Atos 28, 5 minutos. 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, e tendo entre si grande contenda. Romanos capítulo de número 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Olha o que diz: dirijo-me a vós outros, que sois quem? Que sois quem? Sois gentis, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério. O que mais? Acabou? Então, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 8. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo falou: Deus me deu esta graça. Deus fez isso por mim, para que eu pregasse para vocês. Agora, 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7 diz assim: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, hein? Mestre dos gentis na fé e na verdade. Então ele falou: eu sou mestre dos gentis. Aí ele vai lá para Gálatas 1,14. Ao 16, ele disse: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim,
para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem a carne, nem o sangue. Ele falou assim, não fui consultar Pedro, Tiago, João, porque eles não são pregadores para os gentios. Se eu fosse consultar eles, Pedro, Tiago, João, o que eu tenho que pregar para os gentios? Ele falou, prega a circuncisão. Se não circuncidar, não é salvo. Prega lá, tira demônio lá do gentio, vai tirar a capeta dele lá, vai lá. Gálatas 2, (8 e 9). Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim. Para quem? Para com quem? Com gentis. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para quem? E eles para onde? Você vê? Por que Pedro falou isto? Porque Jesus falou o que para Pedro lá em Mateus? Para ele ir para onde? Procurar as ovelhas da casa desperdida da casa de Israel, que são considerados os da circuncisão, a fim de que nós fôssemos para os gentis e eles da circuncisão. Terminamos com a graça de Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus.